Você tem dúvidas sobre a Bíblia e não sabe a quem perguntar? Pois bem, a gente está aqui para ajudá-lo na sua caminhada cristã. Conte conosco com a presença do Reverendo Hernandes Dias Lopes para tirar suas dúvidas sobre vida cristã. Mais um Trocando Ideias começando. Olá, obrigado pela sua companhia conosco aqui em mais um Trocando Ideias. Também damos as boas-vindas ao Reverendo Hernandes Dias Lopes. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Tiago. E você? Eu estou bem, graças a Deus. É um privilégio estar aqui com você. Vamos para mais um Trocando Ideias hoje, então? É um privilégio. Vamos lá. E como você faz para participar conosco? Envie um e-mail, trocandoideias@lpc.org.br. Nós vamos ter a alegria de tratar das suas questões aqui. Pastor, esse é um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Exato. E eu queria saber como é que anda a igreja nesse retorno presencial, como é que estão as atividades lá na igreja. Ô Tiago, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, o pastor Erival costuma dizer que é um posto Ipiranga. É uma igreja aberta todos os dias da semana, é uma máquina viva, uma colmeia de trabalho. A igreja não parou um minuto sequer na pandemia. Ela manteve as suas atividades, mesmo não presenciais, depois com as liberações pouco a pouco, mas sempre dinâmica, trabalhando na comunidade, ajudando pessoas no Brasil e no mundo. Agora, com a volta, nós estamos muito empolgados, porque é claro que algumas pessoas não voltaram, não ainda sabemos todas as razões, mas é muita gente nova que está chegando. Então a igreja está mais dinâmica ainda, mais entusiasmada ainda e mais cheia de esperança ainda do que Deus está fazendo e há de fazer na igreja e através da igreja. Então, se você é da cidade de São Paulo, mora próximo, fica aqui o nosso convite para que você conheça presencialmente a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O endereço é a Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151. Agora, se você é de outra parte do Brasil, você também pode acompanhar toda a programação da igreja, porque ela é disponibilizada online. Você pode assistir tanto ao vivo a programação, quanto depois a todo o conteúdo da igreja aqui no canal do YouTube. Pessoal, nós vamos então para o nosso momento de perguntas e respostas. Nós vamos começar com a pergunta que chegou da Edneia Ramalho. A pergunta da Edneia é a seguinte: Pastor, a guerra de Ezequiel 38 tem a ver com a situação da Rússia e da Ucrânia? Ô Tiago, é aquela menção lá de Gog e Magog, que também é mencionada na Bíblia como a guerra ou a batalha do Armagedon, é muito mais um emblema do que uma guerra específica num dia específico. Para você ter uma ideia, a batalha final que a Bíblia menciona do Armagedon, onde Jesus vai vencer os inimigos, né? E a Bíblia menciona que a única arma que vai ser acionada é a espada que sai da boca do Senhor Jesus. As pessoas às vezes têm uma ideia de dois exércitos, né? Lá em Israel, naquela região chamada do Armagedon, e que as armas vão ser empunhadas, que a batalha vai ser renhida e sangrenta, no sentido de medida de forças de dois exércitos. Quando Jesus voltar em majestade e glória, ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, de tal forma que não é uma medida de forças humanas, mas uma manifestação poderosa divina. Eu acho que nós não podemos fazer essa ligação específica da guerra aí, dessa invasão militar da Rússia à Ucrânia, porque às vezes as pessoas são levadas a marcar datas. Bom, se a guerra lá, então Jesus vai voltar agora mesmo. E aí as pessoas criam expectativas irreais e se frustram. Mas não se frustram com a Bíblia, se frustram com a interpretação inadequada das Escrituras. Então, cautela é muito importante nessa hora, para a gente não chegar ao ponto de marcar datas para Jesus voltar. Esse dia só Deus sabe, e a gente tem que estar atento, vigilante e preparado. Muito bem. A próxima pergunta vem de Manuel Pisa. Pastor, o que Paulo quis dizer em 1 Coríntios 10, 12? Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Me explique, por favor.
Bom, o que Paulo está trazendo aqui, Tiago, é um alerta, A presunção é um perigo. O ser humano nunca é tão fraco como quando ele pensa que é forte. Vamos pegar como exemplo o apóstolo Pedro. Ele disse para Jesus naquela noite fatídica da prisão de Jesus: ainda que todos se escandalizem contigo, eu jamais, disse Pedro. Em outras palavras, eu sou mais crente, mais fiel, mais forte do que os meus colegas. Depois ele disse para Jesus assim: eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Então ele se julgou melhor que os outros e ele se julgou absolutamente sólido, firme, seguro de que ele não cairia. Ele pensou que estava de pé, mas ele estava confiando num bordão frágil demais, que era a autoconfiança. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: cuidado, não empine o nariz, não estufa o peito, não. Reconheça a sua limitação, a sua fraqueza. Dependa de Deus, porque quando você acha que você é forte, aí você é fraco. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu sou fraco, diz Paulo, aí é que eu sou forte. Então, humildade e confiança em Deus. E pastor, esse versículo tem alguma coisa a ver com salvação? Algumas doutrinas, algumas vertentes evangélicas acreditam que esse versículo dá uma margem para entender que a pessoa perde a salvação ou não. Não, esse texto não está tratando desse assunto. É possível que um cristão caia, como Pedro caiu, e ele não perdeu a salvação. Quando um crente, eu estou falando de crente agora, nascido de novo, convertido, não um crente nominal, ele tropeça e cai, ele não tem licença para tropeçar e cair, mas ele pode, num dado momento, tirar os olhos de Jesus e olhar para as circunstâncias, ou seguir a Jesus de longe por um momento de covardia e cair. Mas se ele é um crente de fato, o Senhor vai levantá-lo. O justo cai até 7 vezes e levanta. Agora, salvação é uma dádiva eterna. Quem assegura a nossa salvação não somos nós, é o próprio Senhor Jesus. Foi Ele quem disse: eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu dou a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquele que vem a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. A segurança da salvação é dada pelo próprio Deus, não está em nossas mãos. Vamos para a última pergunta do programa de hoje, que vem do Gilvan Leonel. Pastor, o que acontece após a morte? Ressuscitaremos imediatamente na glória ou no futuro, após o milênio? Veja bem, quando uma pessoa morre, vamos falar de um cristão. O que a Bíblia diz? Não é aniquilamento, não é purgatório, não é reencarnação, não é sono da alma. Quando um crente morre, diz a Bíblia, que o seu espírito é aperfeiçoado para entrar na glória, que é deixar o corpo para habitar com o Senhor, e é estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então, no momento em que uma pessoa morre, o espírito dela, ou a alma dela, vai imediatamente para o céu. A nossa alma sobrevive sem um corpo. É por isso que tem lá o reinado das almas. Apocalipse capítulo 20. O corpo que foi feito do pó é pó, volta ao pó. Quando Jesus voltar, aquela alma que está glorificada e reinando com ele lá no céu, volta com ele. E esse corpo que estava na sepultura, ouve a voz, os mortos ouvirão a sua voz, sairão dos túmulos, tanto para a ressurreição da vida, quanto para a ressurreição do juízo, com um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Então a Bíblia não trata de duas ressurreições, uma aqui antes do milênio, e aqueles que creem que no milênio é literal de 1000 anos, outra depois do milênio. A ressurreição acontecerá única quando Jesus voltar. A primeira ressurreição que fala lá em Apocalipse 20
é aquela ressurreição que Paulo trata em Efésios 2. Né? Quando você é convertido a Cristo, você saiu da morte. Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos ressuscitou. Essa é a ressurreição espiritual. O homem estava morto e agora está vivo. É uma ressurreição espiritual. Então, quem nasce apenas uma vez, morre 2 vezes. A morte espiritual e eterna. Quem nasce 2 vezes, nascimento físico e nascimento espiritual, morre apenas uma vez. Esta é a ressurreição. Muito bem. Este foi o nosso programa Trocando Ideias de hoje. Se você gostou, deixa o joinha para dar uma força para a gente. Se você não é inscrito, aproveite. Já se inscreva, clique no botão aqui embaixo. Agora, se você não gostou, não vai dar o joinha para baixo, né? Faz o seguinte, manda a sua pergunta e ajude a enriquecer esse programa. Pastor. Tiago, muito obrigado, viu, pela sua condução tão gostosa, tão amável. E eu quero aqui reiterar o convite para você vir participar conosco na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Uma igreja viva, missionária, uma igreja acolhedora, liderada pelo grande amigo pastor Arival Dias Casimiro, um homem de Deus, e eu tenho o privilégio de cooperar com ele no pastorado desta igreja missionária, viva, acolhedora, uma igreja para você e para sua família. Se você de fato está morando em qualquer outro lugar do Brasil e do mundo, acompanhe toda a programação da igreja pelo canal do YouTube da igreja, pela IPP-TV, e certamente tem tanta coisa boa lá para abençoar e para edificar o seu coração. Tiago, muito obrigado e muito obrigado a todos vocês e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.